Boa tarde, pessoal. Para dar sequência à lista 5, faltava ainda o exercício 7 para que nós possamos resolver e finalizar ela. Ela trata sobre o conceito de potência, que nós vamos explorar um pouquinho depois desse exercício, através de uma ideia que já é conhecida por nós lá na Ciências Materiais, estudamos um pouquinho, mas que nós vamos adicionar aí mais alguns elementos que envolvem os conceitos de trabalho e energia que nós estamos nos debruçando aqui durante essas últimas aulas, beleza? No exercício 7 nós tínhamos o seguinte: um elevador tem massa, 4.500 kg, massa do elevador, e esse elevador ele transporta uma carga máxima, né, a máxima da carga de 1.800 kg, com uma velocidade, né, de 3,8 metros por segundo. Bom, o que ele quer que eu calcule? Se o elevador está subindo com essa carga máxima, né, ele quer saber a potência, que potência a força que move o elevador, né, faz para que ele desenvolva essa velocidade de forma plena. Ou seja, ele está mencionando o termo potência, e aí esse elevador está subindo, então ele sobe com uma aceleração que deve estar associada à aceleração da gravidade, e que para que a gente consiga calcular essa potência, ela é uma associação de força com velocidade. Essa equação nós já vimos no passado, e é sobre ela que a gente vai explorar um pouquinho hoje, depois desse exemplo, alguns detalhes. Bom, a potência associada a esse caso envolve uma força que, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração, associada à velocidade. No entanto, a aceleração aqui é a aceleração da gravidade, então é m vezes g vezes v. Daqui, para que eu consiga resolver o exercício, eu vou associar a massa dos dois elementos, no caso o elevador e a carga, porque ele sobe com carga máxima, e eu vou ter 4.500 mais 1.800 vezes g, que é 9,8, vezes a velocidade, que é 3,8. Daqui, executando todos os cálculos e fazendo todas as contas, você vai chegar num valor de P, que é de 325 kW, ou 3.250 watts. Tá? E aí aqui a gente finaliza o exercício 7 e termina a lista 5. Era sobre esse exemplo, era sobre esse exercício. Eu gostaria de falar um pouquinho mais, por conta dos conceitos que estão aqui associados a ele, que tem a ver com a ideia de potência. Potência nada mais é que a taxa de variação do trabalho executado em função do tempo. E daqui por que ela se relaciona com as ideias que nós já exploramos? Se eu escrever o meu trabalho em termos da potência, dW, ela é P dt. E daqui, ao integrar de ambos os lados essa expressão, eu tenho que a integral de dW retorna a W, e aqui, por sua vez, eu tenho que ela pode ser escrita como uma integral de P, ou seja, de potência associada ao tempo. Essa é uma das formas que a gente tem de relacionar trabalho com a potência. A outra forma que a gente pode explorar tem a ver com a definição que nós usamos de trabalho ao longo desse curso, que é uma associação de uma força aplicada mediante um ângulo por uma distância ou um deslocamento infinitesimal da forma dx, em termos de um dt. Ora, se eu escrevo F associado agora a esse deslocamento ao longo de um tempo, eu sei que, por definição, o deslocamento ao longo do tempo é para nós conhecido como um conceito associado à velocidade. Então, daqui eu posso escrever que a nossa potência, que P, é uma associação de força com velocidade sob um ângulo φ qualquer. Se eu pensar em termos de um valor escalar, a potência nada mais é que o produto interno, o produto escalar de força pela velocidade, uma vez que tanto a força quanto a velocidade são grandezas vetoriais.
e daí a gente consegue mostrar por que que naquele exemplo, no exercício 7, essas relações podem ser usadas. O que nós vamos fazer agora é o uso de dois exemplos para poder aplicar essas ideias de potência e mostrar como é que ela pode ser resolvida num exemplo clássico. Vamos lá? Vamos fazer dois exemplinhos aqui que eu separei e vamos resolvê-los. Então, vamos lá. Primeiro exercício aí, primeiro exemplo. Vamos pensar aqui, você tem o seguinte. Uma força de 5 newtons, vamos pensar aqui uma força de 5 newtons é utilizada para deslocar, uma força de 5 newtons é aplicada em um corpo de massa 15 kg, que está inicialmente em repouso, diga-se de passagem, de massa 15 kg em repouso. Eu vou querer, nesse caso aqui, duas coisas para resolver. Primeiro, qual o trabalho, ou seja, o trabalho para gerar, para mover esse corpo no primeiro segundo, para mover o corpo no primeiro segundo. E no item B, nós vamos calcular aqui qual é a potência em 3 segundos. A potência em 3 segundos, certo? Então são duas ideias que nós vamos explorar aí para poder resolver esse exemplinho. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, que apesar da força ser dada através de uma constante, ela vai ser necessária para fazer com que um objeto, no caso um corpo de massa 15 kg, entre em movimento. Ele está inicialmente em repouso, né? Então, para que eu faça uso dessa ideia, eu vou ter que necessariamente trabalhar com uma integral. Por quê? Porque eu não tenho garantia de que a força necessária para fazer esse objeto entrar em movimento é uma força constante. É claro que em muitos exercícios eu vou deixar de forma mais explícita que a força aplicada é função da distância que você vai percorrer. Mas nesse caso, o que está por trás da ideia do uso de uma integral é que o movimento ele é acelerado, porém não necessariamente uniforme. Bom, a ideia aqui recai na definição que nós acabamos de mostrar sobre trabalho, que pode ser escrito como uma associação de potência ao longo do tempo. Por quê? Porque você vai calcular isso a partir de um instante T1, que é o repouso, até o instante T2, que é o primeiro segundo. Potência, a gente acabou de mostrar que, por definição, é uma associação de força com velocidade ao longo do tempo, no diferencial de tempo dt. O problema que eu tenho inicialmente, nesse caso, ao escrever dessa forma, é que a minha diferencial é a dt e aqui eu tenho força e velocidade como constantes. Então, teoricamente, eu jogaria esse cara para fora e resolveria com os dados que eu tenho. No entanto, como mais uma vez eu comentei, o corpo está em repouso, então a velocidade inicial dele é nula. Ele vai sofrer uma aceleração, porque ele vai entrar em movimento. Ele vai gerar com essa aceleração velocidade e, claro, ao longo disso ele vai levar um tempo t. Então daqui eu tenho que, associando essas expressões, eu conheço essa equação, V igual a V0 mais A vezes t. Ela vai ser usada nessa equação que você aqui está enxergando. E a outra coisa que eu sei é que força, por sua vez, é o produto da massa pela aceleração. Também nós vamos usar essa equação aqui. O primeiro passo é observar o seguinte, que a velocidade inicial é nula, então V aqui é zero, então V vai ser escrito como A vezes T. Então V vai ficar escrito como A vezes T.
E aí eu garanto o aparecimento da minha variável t. Ela vai gerar aqui. Por sua vez, ao gerar a aceleração, o que você vai fazer? Uma associação com a força e com a massa. Por quê? Porque esses dois dados você tem no enunciado. E aí você vai conseguir matar a primeira parte do exercício. Então, fazendo isso, nesse processo, então, reproduzindo a nossa integralzinha de trabalho, do instante t1 até o instante t2, eu tenho, primeiro, que f vezes v em dt agora vai ficar escrito da seguinte forma, de t1 até t2, como f, aqui eu repito, o v agora vira a vezes t em dt, e por sua vez o nosso a agora vai ficar escrito em termos dessa equação como f sobre m. E aí, ao fazer essa mudança, ao realizar essa mudança, então o trabalho gerado agora de T1 até T2 vai ficar escrito em termos de F vezes F sobre M em dt. Daqui, a contribuição de F e M que eu tenho nessa integral é constante, então eu jogo para fora, eu tenho escrito agora F quadrado sobre M. E a integral calculada vai de T1 até T2 em, não posso esquecer aqui, ó, em T dt. T dt. Por fim, ao integrar essa função, que aí é por função potência, né, uma integral razoavelmente simples de ser executada, então o trabalho fica escrito agora como f ao quadrado m que multiplica t quadrado sobre 2, que você vai agora executar de T1 até T2. É isso que você vai fazer. Por fim, o nosso trabalho vai ser calculado como f quadrado t quadrado sobre 2m. Vamos agora já substituir os extremos, né? F quadrado 2m, que multiplica agora t quadrado em 2 menos t quadrado em 1. Finalmente, fazendo uso dos dados, então você tem f, que é 5 ao quadrado, sobre 2 vezes m, a massa é 15. E aqui você usa os instantes, t quadrado, que é 1, e o inicial, que ele estava em repouso, que é 0. Fazendo todas as contas, 1 ao quadrado 1, 5 ao quadrado 25, 2 vezes 15, 30. 25 e 30 se simplifica, por 5 dá 5, 30 por 5 dá 6. Então isso aqui dá aproximadamente 0,83 Joule. Então isso daí resolve para nós o item A desse exercício. Para o item B, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que agora você vai calcular a potência, usando o que nós fizemos da equação agora há pouco. Então, no item B, potência está associando a força com a velocidade, e aí nós fazemos a mesma associação que produzimos antes, né? V não é F sobre M vezes T, por quê? Porque V, na verdade, é quem? É a aceleração vezes o tempo, que é o que nós sabíamos antes. Então, daqui, para calcular a potência, no item B, de forma direta, você tem F quadrado M vezes T. E aí, calculando de maneira rápida, você tem 5 ao quadrado, a massa aqui é 15, o tempo é 3, então o P que você vai ter aí é 5 ao quadrado 25 por 3, 75 por 15, então vai te dar 5 watts. E aí você resolve o exemplo 1, primeiro exemplo associado ao conceito de potência e trabalho, beleza? Agora vamos para um exemplo um pouquinho mais sofisticado, né? O exemplo 2.
vai envolver uma representação algébrica mais interessante. Vou prepará-lo aqui. Exemplo 2. No exemplo 2, vamos mostrar aqui, vamos pegar ele aqui para identificar. Imagina que você tenha um veículo, né? Você tem um carro que acelera a partir do repouso. Acelera a partir do repouso. Acelerando a partir do repouso, vai acontecer o seguinte: ele percorre uma distância, né? Percorre uma distância no tempo t, percorre uma distância, vou abreviar aqui, no tempo t, com uma potência P, né? Com uma potência P. Então, a tarefa aqui nesse exemplo agora é a seguinte: se os mecânicos conseguem aumentar a potência do motor, potência P constante. Se os mecânicos, né, aumentam a potência, se os mecânicos aumentam a potência do motor de um pequeno valor dP, se os mecânicos aumentam a potência de um pequeno dP, essa é a ideia. Ele quer saber qual é a variação do tempo necessário para percorrer a mesma distância. Variação de tempo para percorrer a mesma distância. Percorrer a mesma distância. Então, a ideia não é muito difícil de ser compreendida, né? Então, um veículo, ele está desenvolvendo-se a uma velocidade, uma potência constante, e ele percorreu uma distância x, a distância L. Os mecânicos observaram que ele poderia, né, percorrer a mesma distância num tempo menor. Então, o que eles fazem? Ajustes no veículo para fazer com que a potência ganhe um acréscimo, que eles chamam de dP. O que eu quero calcular é a variação de tempo que me permite expressar essa distância percorrida, no caso a mesma distância percorrida, com esse novo ganho. Essa que é a ideia que ele quer que eu explore, essa é a ideia que a gente vai desenvolver nesse exercício aqui. Tá? Então, o ponto inicial, o ponto fundamental para que a gente comece a desenvolver esse problema está relacionado à variação da potência, a desenvolvimento da potência com uma variação do quê? Do trabalho executado ao longo do tempo. Nós aprendemos que lá, no caso da definição de trabalho, da definição de energia cinética, inclusive, que nós aprendemos. E por que eu estou falando agora de energia cinética? Porque nós estamos trabalhando com um exemplo de movimento, que isso aqui fica escrito como meio de mv quadrado. Nós aprendemos isso. Ora, o que eu preciso para desenvolvimento desse exercício aqui está associado ao quê? Ao fato de que ao resolvê-lo, eu vou estar trabalhando, na verdade, com um conceito associado à potência. Por quê? Porque a gente sabe que potência lá atrás também foi definida para nós como uma associação de força com velocidade. Vou pegar um outro pincel aqui, que esse pincel está meio complicado. Bom, nós aprendemos que P é igual a quem? A M
associado à aceleração e V. E que a aceleração, por sua vez, é uma associação de quem? De dV, dt. Correto? Essa associação me permite agora escrever a minha potência de maneira que eu trate ela como uma derivada. O que significa dizer em termos disso? Que ao trabalhar com potência, o que eu estou, na verdade, executando é a derivada de quem? Dessa contribuição de velocidade. Ou seja, ao escrever potência dessa forma, o que eu estou mencionando é que, na verdade, eu estou comparando essa representação com essa representação. E isso vai me permitir resolver o problema de uma forma mais tranquila. Ou seja, uma vez que eu sei que a aceleração é a variação de velocidade sobre o tempo, e eu tenho que a minha força é uma associação de massa com aceleração com velocidade, que por sua vez é potência, isso me permite escrever a derivada dessa função. E ao fazer isso, ao representar dessa forma, eu tenho que ao derivar essa função em relação a v, eu tenho o seguinte, que ela fica escrita como a metade, derivando, aqui no caso de m, repito isso, da velocidade, que no caso ao quadrado fica o quê? 2v dv dt. Daqui eu cancelo 2 com 2, e o que eu tenho aqui, na verdade, é a verificação, fazendo aqui na sequência, de que potência de fato está associado a mv dv dt. Tudo bem, até aqui eu cheguei numa expressão que me permite escrever agora que a potência de fato é uma associação de massa com velocidade com a derivada em relação ao tempo. Mas isso não finaliza para mim o exercício, porque lá eu ainda quero desenvolver para calcular qual é o acréscimo que eu vou ter que dar para a potência para gerar um acréscimo no tempo, para gerar um ganho no tempo pela distância percorrida. Então daqui eu vou reescrever P, como mv dv dt, e agora calcular o dt em função do resto. Então ao fazer isso, eu vou jogar aqui dt para a esquerda, então eu jogo ele para cá, correto? E venho escrevendo com mv dv e o p aqui embaixo. O que eu faço agora? Integro de ambos os lados. Então, vou integrar a minha função de ambos os lados. Então, integro aqui, integro em dt e vou integrar do lado direito. Então, vou integrar aqui também em termos de m sobre p v dv. Eu sei que m e p são constantes, então eu jogo para fora, e a integral de dt vai gerar um tempo t, um t grande aqui, que agora me permite escrever isso como m sobre p, correto? Ao integrar o v, eu tenho v ao quadrado sobre 2, então isso aqui é v ao quadrado, e aí a minha expressão de tempo t fica escrita como mv quadrado em 2p. Essa expressão a gente vai guardar, porque a gente vai usar mais à frente para resolver o exercício. Bom, o próximo passo aqui me permite agora calcular qual é a distância total. Então, a distância que eu vou percorrer, que é a mesma, ela é uma integral que está associada a um instante t igual a zero até um t da velocidade percorrida em termos do tempo. Por que eu menciono isso? A gente sabe lá no passado que velocidade, por definição, é uma associação com distância e tempo. Logo, distância pode ser escrita, a distância, que é o L que eu estou representando, pode ser escrita em termos de V e de T. Agora, quem é essa representação de velocidade, quem é essa representação de tempo que a gente vai usar? Está associado justamente à integral que a gente acabou de resolver e que, por sua vez, vai ser utilizada aqui no tempo t grande que a gente já determinou. Então, fazendo isso, agora, eu tenho o seguinte, que L vai ficar escrito
como sendo uma integral associada à velocidade v e a diferencial de tempo. Essa é que eu acabei de apagar. Então, fazendo ela aqui, eu vou ter mv sobre p em dt. Em dv agora, né? Agora a gente vai calcular isso em dv. Fazendo esse cálculo de L, eu tenho o seguinte, que L agora, fazendo aqui em cima, vai ficar em termos da constante m sobre p definida aqui embaixo, como sendo agora a integral de v quadrado associado a dv. Resolvendo essa integral, eu tenho que L, a distância que eu vou percorrer, é m sobre p v ao cubo sobre 3. Então daqui eu tenho uma nova informação. Eu tenho que meu L, que é a distância que eu vou percorrer, é da forma mv ao cubo sobre 3p. E é aqui que eu começo a finalizar o meu exercício, porque eu tenho que ter em mente que essa distância é a mesma que vai ser percorrida. Claro, a ideia é calcular qual é o acréscimo que eu vou ter, qual é a variação de tempo que eu vou ter ao acrescer a minha potência em termos de dp. Está implícito dizer que eu vou diferenciar tanto tempo quanto relação que envolve a potência. O que agora eu preciso executar é uma expressão de tal modo que eu consiga transpor essa informação do tempo t para essa equação que a gente acabou de determinar. Essa que é a minha grande tarefa, esse que é o meu grande trabalho a partir de agora, que é o que a gente vai executar. Então, daqui, o caminho envolve um pouco de algebrismo. O que é isso? Para fazer com que esse termo t apareça aqui dentro, eu observo o seguinte, m eu tenho aqui e tenho aqui, v quadrado eu tenho aqui e também tenho aqui, porque se eu tenho v ao cubo eu tenho v quadrado, eu tenho p, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2. O processo aqui seria elevar ao quadrado ambos os termos, elevar ao quadrado ambos os termos em L. Então, ao fazer isso, eu vou ter L quadrado aqui à direita, e aqui eu vou elevar tudo ao quadrado, a L ao quadrado à esquerda e tudo ao quadrado à direita. Então, eu vou ter m v ao cubo 3p, e tudo isso vai ficar escrito ao quadrado. E aí que vai começar as nossas observações acerca do que vai ser representado. Bom, eu observo o seguinte, que aqui na expressão mv ao cubo, eu posso escrever mv quadrado, eu posso escrever o 2 e o p. E claro, lembrar que isso aqui tem que estar escrito ao quadrado. A questão é que, ao forçar o aparecimento desse termo para que eu consiga substituir o t, eu tenho que ter em mente que essa expressão originalmente não pode ser modificada. Então, o que vai acontecer? Ao fazer isso, o que sobrou ainda desse termo que está à nossa direita? mv quadrado? Beleza. O v ao cubo eu quebrei como v quadrado. Então, aqui tem um v ainda, que está escrito. E aqui existe um 3, que está escrito nessa expressão. O que vai me permitir agora fazer é o seguinte, que uma vez que eu escrevi esse termo aqui, como eu fiz surgir um 2, eu tenho que ter em mente, vou apagar aqui para ficar mais claro o processo, né? Vezes v, é que se eu faço aparecer um 2, eu tenho que compensar o aparecimento dele com um 2 aqui acima. Por que eu vou fazer isso? Olha, eu estou escrevendo mv ao cubo 3p como mv quadrado sobre 2p, para que eu consiga substituir aqui. Mas a expressão original ela é mv ao cubo 3p. Tá, o mv ao cubo eu consigo enxergar aqui, com outro v que sobrou. E o 3 que aparece, que tinha aqui e eu sumi, eu tenho que compensar. Como compensar? Se eu estou escrevendo ele aqui, então se na volta eu cancelo 2 com 2, eu retorno com 3,
que originalmente eu já tinha. E aí eu tenho que ter em mente que isso tudo está elevado ao quadrado. Tá? Então, ao fazer isso, ao fazer essa associação, o que vai acontecer aqui no meu processo é o seguinte, né? Que eu vou gerar o t quadrado, esse t aqui, que agora vai ficar escrito ao quadrado, e aqui eu vou ter v ao quadrado 4/9. É isso que vai acontecer. Tá? E aí? E aí que a expressão ainda não está completa. Por quê? Porque eu não consigo diferenciar ainda a expressão em P. Não apareceu o meu P que eu preciso. E aí, mais uma vez, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pensar que essa expressão aqui ainda pode ser reescrita a fim de que eu tenha termos de massa e de potência. Como? Sempre lembrando, o T, vou colocar ele aqui do canto, ele vai ficar sendo sempre escrito como mv, né, mv ao quadrado, 2p. É isso que eu quero que apareça. Então, eu vou fazer com que apareça mais um termo dessa natureza e compensar a existência desses novos termos que aqui estão. Então, como é que isso vai gerar? Olha, eu tenho que fazer com que apareça um m e eu tenho que fazer com que apareça o 2p. Aí eu vou garantir que o meu t vai aparecer novamente. Porque, olha só, eu já tenho o v quadrado que está aqui, ó. Se eu juntar ele com m2p, eu retorno para onde eu estava. Só que eu tenho que ter em mente, mais uma vez, toda vez que eu faço essa associação, eu tenho que fazer uma compensação. O que eu tenho aqui é, na verdade, 4/9. Eu acabei de gerar um outro termo, no caso aqui um 2p. Então, esse 2 tem que ser cancelado. Então, para ser cancelado, eu teria que voltar com um 2 aqui acima, correto? E aqui acontece outra coisa. Uma vez que eu gerei esse novo termo, então a expressão fica praticamente executada. E aí, quando eu faço isso, o que eu tenho em mente também é que o P que foi criado, ele também vai aparecer aqui. Percebe? Olha, 2P, 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 2P. E o M? O M também vai aparecer aqui embaixo. Então, a compensação foi feita no sentido do quê? De você gerar uma nova expressão, mas não mudar a expressão original. Então, quando você faz essa associação, o que acontece agora na tua expressão, na sua nova expressão? Então, você tem t quadrado, eu junto mv quadrado com 2p, vai gerar o meu novo t. E aqui eu vou ter o seguinte, ó, 4 vezes 2, 8, 8p, e aqui embaixo eu vou ter 9 vezes m. Olha aí, apareceu p e m. Então, reproduzindo tudo isso, é a mesma coisa que 8p, t ao cubo sobre 9m. E tudo isso eu não posso esquecer que é quem? Que é aquele meu L que vai ficar escrito ao quadrado. Por fim, ao fazer essa representação, o que eu vou ter? Eu vou isolar P e T, deixar P e T ao cubo, e escrever agora a forma 9 oitavos, né? 9m, né? L ao quadrado, dessa forma. E aí, o que vai acontecer é que para resolver o exercício agora eu vou diferenciar ou derivar a função de ambos os lados. Porque ele não quer que eu trabalhe com a diferencial dp. Do lado direito, tudo que eu tenho aqui é uma constante, porque a massa é uma constante, a massa do veículo, e a distância é uma constante. Agora, desse lado, eu vou aplicar uma mini regra do produto. Então, eu vou pegar P e derivo em relação a T. Então, a derivada de T ao cubo é 3T quadrado dt, diferencial implícita, mais o segundo, que é T ao cubo, vezes a derivada do primeiro, que é dp. E igualo isso a zero. Por quê? Porque isso aqui é uma constante. Finalmente, eu consigo mostrar que daqui eu isolo dt, então vai ficar 3pt ao quadrado em dt igual
a menos t ao cubo e dp. Por fim, isolando o dt, eu vou ter menos t ao cubo dp sobre 3pt quadrado. Daqui então dt representa menos, cancela t ao cubo com t quadrado, então eu vou ter menos t sobre 3 em dp. E aqui eu finalizo o exercício, e a interpretação que eu tenho dele é a seguinte: eu quero percorrer a mesma distância, mas produzindo um acréscimo de potência no veículo. Então esse acréscimo de potência produzido vai fazer com que o tempo que você percorra a distância, a mesma distância, seja o quê? Menor. Esse tempo menor está sendo descrito aqui, ó, através desse sinal de menos. Ou seja, por um acréscimo de potência que você tem, você vai ter 1/3 de acréscimo no tempo percorrido por essa distância. Então essa é a interpretação. E aqui finaliza um segundo exemplo. Claro, um exemplo um pouco mais complexo, porque ele envolve aí algumas representações algébricas que envolvem o conceito de compensação, para que a gente consiga resolver. E é isso aí, e aí está feito o exemplo. Valeu, muito obrigado.